Muito bem, pastor. Vem um pouquinho mais para cá, muito mais pertinho aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. É o costume que a gente aqui tem de se cumprimentar. Isso. Obrigada por aceitar nosso convite. Pastor, passou-se mais um ano. Está acabando Graças a 2022. Deus. Graças a Deus. Esse ano foi melhor, né? Um pouquinho melhor, porque a pandemia arrefeceu um pouco, a vacinação aumentou, então as coisas estão começando a voltar ao normal, não é? É verdade. Bom, gente, aqui ao meu lado, o pastor Ailton Gonçalves Dias Filho, ele que é pastor responsável pela Igreja Presbiteriana de Americana, que fica ali ao centro, todo mundo conhece. E o nosso tema aqui, o nosso bate-papo, é falar um pouquinho do Natal, falar sobre os projetos sociais, trabalhos que realmente a Igreja Presbiteriana realiza, né? Nessa época do ano, vocês trabalham efetivamente mesmo ajudando o próximo. Fala um pouquinho, depois de 2 anos, como o senhor disse aí, de pandemia, agora parece que a gente pode ter essa aproximação com as pessoas, poder fazer os trabalhos voluntários, enfim, conte um pouquinho para a gente como que foi. Tá. Na verdade, a igreja, a pandemia não chegou a atrapalhar em nada os trabalhos sociais da igreja. Aliás, a pandemia ela acabou se envolvendo ainda mais, porque em 2021, 2021 a igreja acabou recebendo lá um abrigo emergencial, não é? 2020, aliás, 2020, isso. Quando começou a pandemia. Isso. Nós acabamos, como não tinha atividade na igreja, nós cedemos o espaço da igreja para recolher, para abrigar pessoas em situação de rua, né? Então, de abril até agosto de 2020, nós abrigamos lá cerca de 450, que passaram por lá, né? Pessoas em situação de rua. E este ano os trabalhos voltaram normalmente, né? Nós temos lá o projeto de Cara Limpa, que nós oferecemos a oportunidade da pessoa em situação de rua tomar banho, trocar de roupa, ele deixa a roupa suja dele, nós lavamos e passamos, ele faz a sua higiene pessoal. Então, durante todo o ano, encerramos agora em dezembro e voltamos de 10 de janeiro agora, né? Que é um projeto que atende cerca de 50, 60 pessoas por semana, dando banho. A pessoa deixa a roupa suja, nós lavamos, passamos, ele toma um banho e faz um lanche e vai embora. E aqueles que querem sair da rua, nós também tentamos ajudá-lo para mudar a situação em que ele se encontra, né? Nesse caso, por exemplo, ajudando a encontrar um emprego. Sim. Desde a questão de documentos, que às vezes estão perdidos, tirar documento, arrumar emprego, voltar para a sua cidade de origem, enfim, tentar de alguma forma tirar a pessoa da situação em que ela se encontra. Por quê? Porque, embora todos nós moramos numa rua, não é? Eu moro numa rua, mas eu tenho uma casa, um teto, não é? A rua não pode ser lugar de se viver, não é? O nosso país é um país muito injusto, nós não podemos acostumar com a ideia de ter pessoas em situação de rua, não é? Devemos sim morar na rua, mas na rua com um endereço, uma casa, onde tem um CEP, né, um lar. Né? Exatamente. Então, nós não podemos acostumar com a situação de ter pessoas em situação de rua. Né? E quando eu ofereço banho, quando eu dou uma roupa, um lanche, eu crio um certo vínculo com ele, e esse vínculo me possibilita conversar com ele, bater um papo com ele para tentar tirá-lo dessa situação. Não é fácil porque a maioria deles são usuários de drogas e tudo. Então, hoje, esse é um trabalho que acontece na igreja, mas não é só esse. Eu tenho lá também Amor Exigente, que é um grupo de apoio para famílias com dependência química. Eu tenho lá o Benaiá, tenho o CESPA, que trabalha com crianças e adolescentes. Então, a nossa igreja tem assim, um braço social muito forte, muito dinâmico. É verdade, isso é verdade. Benaiá que tem um trabalho maravilhoso com os idosos, né? Então, realmente que é bastante referência. Além, claro, do nosso lar dos velhinhos que nós temos aqui. Isso, São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, mas a gente sabe que o Benaiá já tem um trabalho também bastante consolidado. Agora, passou então a pandemia, essa fase que o senhor disse que teve esse acolhimento, teve esse trabalho mais específico a esses moradores de rua. Hoje, o trabalho social da Igreja Presbiteriana, ela é mais para esse tipo de público, né, desse perfil, ou também as famílias mais carentes, bairros mais carentes, ou algo nesse sentido vocês também trabalham? Crianças? Na verdade, todas as pessoas que estão com algum grau de vulnerabilidade social,
Por exemplo, a mocidade da igreja, de agosto até agora, a mocidade da igreja se empenhou em arrecadar alimentos, panetones, chocolates, fizeram mais de 100 cestas básicas, boas cestas básicas de Natal, e distribuiu para várias pessoas da região, Sumaré, Nova Odessa, distribuíram para entidades, entidades das mais variadas crenças religiosas, né? Os moços doaram essas cestas que foram repassadas a famílias carentes que a gente nem sabe quem são essas famílias, né? Então, cestas básicas, enfim, assim, é um trabalho gostoso, porque quando você ajuda uma pessoa, ajuda uma família, né? Hoje mesmo, pastor, nós estamos com uma família aqui que não tem o que comer hoje. Senhora, manda aqui na igreja que a gente tem aqui uma cesta básica e tudo. Então, isso dá um prazer, dá uma alegria para a gente. Então, neste Natal, várias famílias receberam uma cesta básica, além de também, Sabrina, de atendendo ali cerca de 24 famílias de refugiados venezuelanos, afegãos e haitianos. Interessante. É interessante isso, porque o nosso repórter Henrique Fernandes, inclusive, ele estava me contando que lá na Câmara Municipal, ali na parte, acho que do estacionamento, alguma coisa, tem um funcionário, inclusive, que eu acho que ele é haitiano, alguma coisa que é refugiado. Ele está até tentando falar o português, né? Isso. E ele se comunicou com o nosso repórter. Ele falou assim, olha, a gente pode um dia fazer uma matéria com ele, inclusive falando, né? Exato. Exato. E aí entra nessa característica que o senhor está dizendo, então, que realmente tem bastante pessoas, né, que estão vindo. Hoje nós temos, a igreja oferece um espaço físico para a composição das cestas básicas. E as cestas básicas que tem não só arroz, feijão, macarrão, ela tem também carne, proteína animal, carne de frango, carne de porco. No caso de afegãos, por exemplo, eles já não comem carne de porco, então a gente dá ovos. Até esse cuidado é o pessoal que trabalha, porque os afegãos são muçulmanos, então eles não comem carne de porco e tudo, então a gente coloca alimentos alternativos, né, para atender também aos afegãos. Isso que é interessante, porque o senhor, né, conduz uma igreja presbiteriana, mas quando a gente fala de religião, a religião nesse momento, né, independente de religião, né, afegão, enfim, você está ajudando o próximo. O ser humano, o que vem à frente é ajudar o próximo. O ser humano é independente da religião, raça, da fé, da cor, da pele, da posição social, da ideologia política, né? Nós ajudamos aquela pessoa que está precisando de ajuda. Né? Esse é o nosso público-alvo hoje. É o ser humano na sua integralidade e que está passando por alguma situação em que aí nós entramos como... Lógico, nós somos uma igreja cristã, então o que nos move é a fé, é o Senhor Jesus Cristo, né, que nós estamos prestes a celebrar o nascimento dele. E tudo. Então, é a fé em Jesus que nos move a ajudar o próximo. Né? É verdade. Bom, quer dizer, acho que está acabando 2022 com o sentimento de dever cumprido. Sim. 2023, o que pastor Ailton pretende para comunidade, o que pretende para a cidade americana, que o senhor é bem envolvido mesmo, já foi secretário, já fez tanta coisa que foi da americana. Continuar fazendo tudo o que nós fizemos em 2022, né? Nós esperamos um país melhor, né? Este ano foi um ano de... Assim, eu acabei de escrever um artigo aqui para o Jornal Todo Dia. Eu ia perguntar qual era o próximo tema do pastor Ailton, gente, para quem não sabe, mas acredito que sabe, ele é o nosso articulista, escreve as crônicas, né, os artigos, todos os finais de semana, que inclusive a gente divulga no portal, nas redes sociais e também na newsletter que sai aos sábados e domingos. Então, acabei de escrever um artigo, agora para o dia 31 dia 31 de dezembro, que vai sair, já adiantei, porque eu vou viajar e tudo, né? Pensando em 2022 com 3 ênfases. Fazendo uma retrospectiva. Isso, primeiro que, assim, graças a Deus, Sabrina, a pandemia está ainda presente, mas ela já arrefeceu. Graças a Deus, aquele auge dos casos de mortes ali, aquilo já porque a população teve acesso à vacinação. Né? Nós precisamos de vacinar, nós cremos no poder da ciência, então a vacinação
é uma bênção de Deus para nós brasileiros. Então a população se vacinou, está se vacinando, e isso faz com que, tem ainda um número de casos alto, mas graças a Deus o número de mortes não acompanhou essa alta do número de casos. Então a vacinação aconteceu. Tivemos eleições gerais, eleições apertadíssimas, dificílimas, com uma polarização política que entrou nas famílias, nos grupos sociais e tudo, né? Tivemos um caso de morte no país, por causa de política, né? Então, nós tivemos, o povo se manifestou, a maioria se manifestou, as urnas falaram, temos a partir do dia 1º agora um novo governo, a gente torce para que faça um bom governo, que promova o bem comum, né? Se a política fizer aquilo que ela se propõe a fazer para promover o bem comum da população, ela será uma bênção de Deus. Então a gente torce para que tenha um novo governo bom, que promova o bem comum do país. E tivemos também Copa do Mundo, né? Que infelizmente... trouxe uma alegria... né? A nossa seleção não empolgou, né? Não empolgou. Então eu falo dessas 3 coisas no artigo. Da questão da pandemia, que está cedendo, da política, que é uma paixão nacional, né? E do futebol também, que é uma paixão nacional. Não deu para ser o Brasil, mas o Hexa não veio, mas veio o tri da vizinha Argentina, né? Eu acho que foi assim até uma coroação de um jogador fantástico, que é o Lionel Messi, né? Então tem que ir lá, quem ama o futebol sabe do que eu estou falando. Né? É verdade. Bom, é isso então, a gente agradece. Pastor, quer deixar uma mensagem, já que o senhor, né, tem todo esse dom da palavra para os nossos... Quero sim. Nós estamos prestes a celebrar, Sabrina, a maior notícia, a notícia das notícias, quando o anjo do Senhor desce ao redor de Belém para anunciar aos pastores de ovelhas que viviam nos campos ali. Ele vai anunciar a notícia das notícias, vai dizer: não tenham medo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês vão encontrar uma criança envolta em panos. E de repente o texto fala que apareceu no céu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. No dia 25, domingo, celebre com a sua família, com os seus queridos, o nascimento de Jesus Cristo. Deus eterno que se fez carne, veio ser um de nós. Um Feliz Natal para você e que você celebre alegremente, junto com os seus, o nascimento de Jesus Cristo. Tá certo. Muito obrigada, pastor. Feliz Natal para você. Feliz Natal também. Um ótimo ano. Obrigado. 2023, que seja muito próspero, com muita saúde para todos. Isso. Que a pandemia cada vez vai embora, né? Mais Isso. ainda. E que façamos tudo o que fizemos em 2022, só que melhor. Melhor. Não é? Melhor. Isso aí. Bom, gente, eu vou para um rápido intervalo. Na volta nós temos muito mais notícias para você.